tivemos uma desconexão, estamos voltando com a Manhã com Deus. Vamos aguardar um momentinho para que aqueles que estavam possam voltar. Nós estamos falando do Salmo número 127, o versículo número 1. Estávamos falando sobre a família e de que os filhos são... Feliz é o homem que enche a sua aljava, ou seja, que enche a sua família de filhos. E estávamos comentando que no mundo oriental, na China, dizem que cada família só pode ter um filho. E no mundo ocidental, o número de filhos é definido pelo número de passageiros em um banco de um carro. Ou seja, na frente vai o marido e a mulher, atrás, como só cabem 2 ou 3, dependendo do tamanho, as famílias acabam se reduzindo a 2 ou 3 pessoas, pensando na maneira como elas se locomovem. É por isso que as pessoas que andam de ônibus acabam tendo mais filhos do que 3. Então, Lídia, seja bem-vinda de volta. Então, nós estávamos falando sobre isso, que o carro se tornou um mecanismo definidor de quantos filhos uma família deve ter. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que os filhos de Deus fazem parte da família da fé, a família de Deus. E a Bíblia diz no livro de Isaías de que a mulher estéril se fez feliz, se tornou feliz porque teve muitos filhos. Como que uma mulher estéril pode ter filhos? Se ela for curada da sua esterilidade. Ou se nós nos considerarmos como pais espirituais daqueles que chegam ao Evangelho. Então, a evangelização é um modo de termos filhos espirituais. Por meio da evangelização, nós ganhamos almas para Jesus e não há limite para ganhar almas. Porque se na terra o número da família é definido pelo o número de pessoas que cabem no banco traseiro de um carro, nos céus, Jesus disse, eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada. E ele está preparando uma morada e o número que cabe nessa morada é um número ilimitado de pessoas. Então nós não podemos ter em nós nenhuma restrição para alcançar almas para Jesus. É por isso que é feliz o homem. Inclusive, há um galardão específico para o evangelista, para aquele que ganha alma para Jesus. Ele recebe um galardão específico da parte de Deus por ganhar almas. Então, nós somos chamados a aumentar a família de Deus, a fazer com que essa família chegue ao número dos remidos para que o Senhor possa levar a sua igreja para casa. Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que se este mundo define por meio de diversos mecanismos, a quantidade de pessoas que uma família pode ter, não há restrição para ganharmos almas para Ti, Senhor. Que nós possamos ser felizes por ganhar almas, ser felizes por aumentar a família de Deus. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 4 do Salmo 127. E ali está o nosso café da manhã, a nossa mesa de pães. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Essa ilustração de flecha na mão do guerreiro, imagina você pegando um arco e flecha, você pega uma flecha, você estica, você puxa para trás e ela solta a flecha e ela vai para frente. Quanto mais você estica a flecha para trás, maior é a força dela ir para frente. O que é esticar a flecha para trás? Quando Deus ele aparece a Abraão e Abraão creu em Deus, ele sai da sua terra e da sua parentela e ele vai para a terra que Deus lhe haveria de mostrar até ele chegar em Canaã. E Deus diz, essa é a terra que eu vou te dar. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus.
Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael seguiu a sua vida, ele não foi herdeiro da promessa. Isaque permaneceu com Abraão, mas ele próprio teve que crer em Deus. E quando ele creu em Deus, as promessas de Deus para com Abraão vieram até ele porque ele creu em Deus. A partir dali, Deus ficou conhecido como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Quando Deus vai falar com Jacó, ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Como quem diz: mas eu ainda não sou o teu Deus, Jacó. Jacó, ele ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. Então, quando ele vai conversar com Deus, ele faz referência ao Deus dos pais dele. Vamos ver essa experiência de Jacó, é quando ele tem a visão da escada. Então, olha só, primeiro Deus se apresentando a Jacó. Olha como Deus se apresenta. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Observa que Deus não disse que ele era o Deus de Jacó, mas o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Depois, Jacó diz: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não o sabia. Depois Jacó, ele vai para a casa de Labão. Lá ele fica, e quando ele toma a decisão de voltar, ele diz assim, fazendo referência a Deus, ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te e vai agora. Né? E aí Jacó vem e diz assim: porque toda a riqueza que Deus tirou dos nossos pais e dos nossos filhos, agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Observa que ela ainda não fala para Jacó, o teu Deus, mas faz o que Deus está dizendo. Aí Jacó faz uma aliança com Abraão, e quando ele vai mais à frente, aliás, ele faz uma aliança com Labão para poder ir embora da terra de Labão, e aí ele vai para o Val de Jaboque, e lá ele tem uma luta com Deus. E quando termina aquela luta, ele diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A partir dali, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, se tornou o Deus de Jacó. Então, o que é puxar a flecha para trás? Ora, se eu estou aqui e a flecha é para trás de mim, significa: quem é que está por detrás de mim? Alguém pode dizer: por detrás de você está seu pai. Ele deixou um legado para você e você vai passar um legado para o seu filho. Mas, na verdade, se voltarmos ao princípio, por detrás de nós tem que estar o nosso Deus. Então, quando nós esticamos a flecha, a corda da flecha para os nossos filhos, quer dizer, nós firmamos os nossos filhos na palavra de Deus. Nós firmamos os nossos filhos no caminho de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo que ela se envelheça, ela não se esquecerá daquilo que nós colocamos, plantamos, semeamos no coração da criança. Entenda uma coisa. Quando eu me batizei aos 18 anos de idade. Então, quando você se batiza, você procura conhecer as coisas próprias do batismo. E ali eu fiquei sabendo que as igrejas batizam crianças a partir de 12 anos de idade, porque elas têm um entendimento que a criança tem que ter consciência da sua fé. Então ela passa a ter essa consciência aos 12 anos de idade. Eu me batizei aos 18 anos de idade. Eu me casei, eu creio que foi aos 26 anos de idade. Em seguida, eu tive o meu primeiro filho e depois o meu segundo filho. E aí eu pensei comigo,
se uma criança chega à idade de razão aos 12 anos de idade, em função da exposição da criança no dia de hoje ao mundo da internet, a idade da criança, a idade de razão de uma criança foi diminuída de 12 anos de idade para 5 anos de idade. Você vai me perguntar, César, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que aos 5 anos de idade, uma criança já está perdendo a sua inocência. Aos 12 anos, na época em que eu me batizei, as crianças ainda não sabiam coisas do sexo. Hoje, a criança aos 5 anos já está brincando de sexo com uma outra criança, de tanta influência sexual que ela está recebendo do 0 aos 5 anos de idade. Então eu cheguei ao entendimento que eu tinha que evangelizar os meus filhos do 0 aos 5 para aos 5 anos de idade, eles tomarem uma decisão de receber Jesus como Salvador. Então eu preparei um plano de evangelização. Do 0 aos 2, eu disse a eles que havia um Deus no céu. Dos 2 aos 3 anos, eu disse a eles que o Deus do céu desceu na terra e contei as histórias de Jesus. Dos 3 aos 4, eu disse a ele que Jesus que veio de Deus da terra, veio de Deus do céu para a terra, ele morreu na cruz e ressuscitou. E dos 4 aos 5, eu demonstrei para eles que eles precisavam ter a sua própria fé em Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E aos 5 anos de idade, ambos, com uma diferença de 1 ano e meio entre eles, foram a uma igreja, estiveram presentes em um culto, ouviram o pastor fazendo o apelo para receber Jesus, e eles tomaram a iniciativa por eles próprios de irem à frente e entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Então eles se converteram aos 5 anos de idade. E o meu filho mais velho foi batizado aos 7 anos de idade. E o meu mais novo foi batizado aos 9 anos de idade. Então, note, eu antecipei, puxei a flecha antes que o mundo exercesse influência sobre eles. Eu construí a influência da palavra de Deus na vida deles antes que o mundo tomasse essa atitude. E muitos pais hoje estão perdendo seus filhos porque eles não estão esticando a corda da flecha. Eles não estão trazendo seus filhos a um relacionamento com Deus. Eles não estão fixando seus filhos na fé em Deus. Então, quando seus filhos vão para o mundo, eles vão sem nada. Eles vão desarmados. Eles vão influenciáveis. E por isso, eles não alcançam a fé dos seus pais. Deus nos ajuda a entender que cabe aos pais evangelizarem os seus filhos, ganharem os seus filhos para Cristo. Ajuda, Senhor, a nós termos sabedoria para esse tipo de evangelização, Senhor, para que nós não deixemos o mundo influenciar os nossos filhos, mas nós sejamos fatores de influência preponderante sobre os filhos que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos colocar luz sobre isso no candelabro, colocando ele no Salmo de número 127, o versículo 3. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Deixe-me dizer uma coisa. Certa feita, eu ouvi uma pessoa, um filósofo, falando sobre a importância de esticar, eu creio que ele falou esticar a motivação. Deixe-me explicar como isso funciona. Nós, aqui está falando que o homem trabalha, ele levanta de madrugada, ele repousa à tarde e ele come o pão penosamente. Ou seja,
ele se esforça para trabalhar. Nós sabemos que em muitas cidades a pessoa mora longe do seu trabalho. Então, se ela começa o trabalho, seja bem-vindo de volta, irmão Paulo. Houve uma desconexão, tivemos que salvar aquela live e abrir uma nova. Isso, quando acontecer, eu sempre procuro voltar com rapidez. Então, veja bem, a pessoa que trabalha, ela começa a trabalhar 8 horas da manhã. Mas se ela mora distante da sua casa, em cidades grandes, isso acontece com frequência, ela precisa acordar 5 horas da manhã ou 4h30 para pegar o ônibus 5h30 ou 6 horas da manhã. Ela faz um percurso de 2 horas para chegar no seu trabalho. Então ela acorda 4h30, ela viaja de ônibus até as 8 horas da manhã, inicia o expediente, termina o expediente às 6 horas da tarde, aí ela volta para casa, pega o ônibus. Como a volta é mais difícil do que a ida por causa do congestionamento, ela chega em casa 9 horas, 10 horas da noite. Uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de percurso, acorda 4 horas da manhã e chega em casa às 10 horas da noite, essa pessoa, ela não tem tempo para os seus filhos, concorda? Ela não tem tempo, porque a hora que ela sai, o filho está dormindo, e a hora que ela chega, o filho está dormindo. Então ela acaba não se relacionando com o seu filho. Agora, isso é inerente à vida de uma cidade grande. Mas a Bíblia coloca aqui que os pais precisam dar instrução aos seus filhos. O livro de Deuteronômio diz que nós devemos ensinar a criança enquanto estamos a caminho com ela. Na hora que ela acorda, na hora que ela dorme, nós devemos ensinar as crianças na hora que estamos caminhando com ela, na hora que estamos comendo com ela. Ou seja, em todo o tempo, nós temos que ensinar as crianças. Veja só como a gente pode ser contraditório. Eu tinha o meu filho pequeno, meu filho de colo. Como que os pais brincam com o filho de colo? O filho de colo, ele é pequenininho, concorda? Ele é pequenininho. Então, há uma tendência dos pais brincarem com o seu filho de colo, colocando o seu filho sentado em cima da mesa. Normal. O pai coloca o filho sentado em cima da mesa. Mas a gente tem que ter certa lógica. Eu entendi o seguinte: se eu brincar com o meu filho, com ele de pé em cima de uma mesa, porque ele é pequenininho, quando ele crescer um pouco mais, eu vou ter que proibir ele de subir em cima da mesa. Então não tem lógica. Eu vou pegar um bebê e ponho ele de pé em cima da mesa. Aí ele cresce. Aí eu digo, agora você está proibido de ficar em cima da mesa. Ué, por que eu coloquei ele em cima da mesa quando era bebê? E quando ele cresceu um pouco mais, eu proibi ele de ficar em cima da mesa. Então eu cheguei à conclusão que eu nunca poderia brincar com meu filho colocando ele sentado na mesa. Eu nunca poderia brincar com meu filho colocando ele de pé em cima da mesa. Porque no futuro eu iria proibir aquilo. Então eu não poderia fazer uma coisa que depois eu ia proibir. Então eu já coloquei de antemão que eu nunca brincaria com meu filho com ele em cima da mesa. O que significa isso? Eu estou educando meu filho para o futuro. Eu estou preparando ele para o futuro. Agora, veja bem, eu tenho que ensinar o meu filho, na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, eu não posso abrir mão disso. Então, como é que eu fazia? Veja só como era a minha rotina. Eu aprendi, eu não tinha necessidade de acordar 4 horas da manhã para ir para o trabalho, porque eu não morava numa cidade grande. No entanto, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha que trabalhar numa empresa
E quando eu entrei naquela empresa, todos os serviços que me cabiam de fazer estavam atrasados. Era impossível eu colocar o trabalho em dia se eu não fizesse hora extra. Então, qual é o padrão de hora extra? Eu entro 8 horas da manhã, saio 6 horas da tarde. Se eu vou fazer hora extra, então eu vou fazer mais 2 horas. Então eu entro 8 horas da manhã, saio 6 horas da tarde. Aliás, não saio, fico no trabalho até as 8 horas. E às 8 horas vou embora. Só que eu pensei assim, pera lá. Se eu ficar das 6 às 8 no trabalho, eu estou prejudicando a minha esposa e os meus filhos. Então, ao invés de eu fazer hora extra depois do expediente, eu vou fazer hora extra antes do expediente. Então, eu chegava no trabalho às 4 horas da manhã. Qual que era a minha lógica? Se eu for para o trabalho às 4 horas da manhã, a esta hora, tanto a minha esposa quanto os meus filhos estão dormindo. Eles não vão reclamar a minha ausência. Mas às 6 horas da tarde eu estou em casa. Então eles vão entender a minha presença. E eu fazia mais uma outra coisa. O meu expediente começava às 4 horas da manhã, porque eu ia para o trabalho às 4, fazia hora extra até às 8. No caso lá eu entrava às 7 horas da manhã, então fazia a hora extra até às 7 horas da manhã. E fiquei trabalhando deste modo por meses, até colocar o meu trabalho em dia, depois voltei para o expediente normal. Mas observa um detalhe, eu ia de madrugada, trabalhava até às 7, depois eu trabalhava das 7 da manhã, estou arredondando os números, até chegar às 6 da tarde, 18 horas. Aí 18 horas eu ia para casa. Como que eu ia para casa? Eu ia para casa cansado, por óbvio, tinha trabalhado todo esse período. Mas eu tinha colocado na minha mente que quando eu entrasse em casa, eu teria que dar atenção aos meus filhos até eles dormirem. Os meus filhos iam dormir 10 horas da noite. Então eu tinha que manter o meu ânimo no mesmo ritmo do meu trabalho em casa com os meus filhos até as 10 horas da noite. Os meus filhos iam dormir às 10. Quando eles dormiam às 10... Aí você vai dizer, agora César, você pode descansar. Não, não posso. Por quê? Agora eu tenho que voltar a minha atenção à minha esposa até a hora dela dormir. Ela ia dormir meia-noite. Então eu ficava com ela até a meia-noite. Quando ela dormir, eu ia dormir junto. E aí eu acordava às 4 horas da manhã. Então dormia 4 horas por dia, ou 5 horas, se ela dormisse 11 horas. O fato é que eu esticava o meu ânimo do expediente das 18 horas até as 23 horas ou até as 24 horas, porque eu tinha que dar atenção à minha casa. E aqui está dizendo que o Senhor, ele dá aos seus o pão enquanto eles dormem, no sentido de que o Senhor está guardando a nossa casa, mas nós também temos que olhar para essas coisas, olhar para a nossa família, olhar para o trabalho, e não deixar um em prol do outro, levar ambos com equilíbrio. Pai, nos ajuda a entender que nós temos a responsabilidade de edificar a nossa casa e de trazer o pão para a nossa casa. E não podemos usar o cansaço do trabalho em desprezo aquilo que está acontecendo dentro de casa. Quantos pais, Senhor, quando voltam para suas casas, ignoram completamente a sua família, alegando cansaço para deitar e dormir. Por isso eles comem o pão penosamente, Senhor, porque eles, ganhando pão pelo seu esforço, perdem a sua família com o passar do tempo. Nos ajuda a discernir isto e estabelecer as nossas prioridades diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O Salmo 127, o verso 2, a segunda parte, diz assim, aliás, como eu coloquei que o candelabro estava no Salmo 127, o verso 3, vamos falar então do verso 2, aliás. Vamos voltar ao Salmo 127, o verso 3, na pia de cobre. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então veja bem,
se os filhos são a nossa herança e o nosso galardão, vamos entender para onde nós estamos indo. A Bíblia diz: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida eterna. Nós aqui na terra somos peregrinos e estrangeiros. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Jesus, ele é o herdeiro de Deus. Nós fomos colocados como co-herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então, como o reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, estas coisas fazem muito sentido para nós. É a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. O homem natural, ele se ocupa da saúde, da família e do trabalho, que são coisas que nos são acrescentadas, mas eles não percebem que que estas coisas, elas se vão com a morte. A morte é o limitante destas coisas. O que adianta eu ter saúde, família e trabalho se um dia a morte chega e acaba comigo, acaba com o meu sonho, acaba com minha vida? A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois da sua morte vem o juízo de Deus. Então a prioridade do ser humano não é comer, não é trabalhar. A prioridade do ser humano é saber qual é o seu destino eterno. Óbvio que até ele chegar ao conhecimento do seu destino eterno, ele tem que comer, ele tem que viver. Mas ele tem que entender uma coisa: o salário do pecado é a morte repousa sobre todos os homens. Significa que todos os homens já estão previamente condenados por Deus. Quando a gente fala da condenação de Deus, nós não falamos que Deus vai condenar quem não vive de acordo com a sua vontade. É o contrário. A Bíblia diz que o homem já está condenado porque ele está caminhando para uma experiência de morte. O Evangelho é as boas novas. Boas novas de quê? De que ao homem não está destinado à morte eterna. Que ao homem não está destinado ao juízo eterno. Por quê? Porque entenda que Deus, ele pode ser o nosso Pai, ele só é o nosso Pai se recebermos Jesus como Salvador, porque João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quanto receberem Jesus, Deus deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então, enquanto não recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós somos criatura de Deus, não filhos. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Agora somos filhos. Então nós temos a vida eterna. Então nós temos uma herança eterna. Enquanto essa posição não for alcançada, nós não podemos dar sossego à nossa alma. Então é vão trabalhar pela saúde e família, é vão alcançar estas coisas, se nós não colocarmos Deus na base dela. Se nós não tivermos a vida eterna. Então nós precisamos entender isso. Agora, se nós entendemos isso, o que dizer dos nossos filhos? Diz um ditado popular: filho de crente não é crentinho. Deus não tem neto. É um outro ditado popular. Eu sou filho de Deus. O meu filho não é neto de Deus. Deus não tem neto. O meu filho precisa ser filho de Deus como eu sou filho de Deus. Como é que alguém se torna filho de Deus? Quando ele ouve a palavra, quando ele crê na palavra e quando ele confessa a palavra. Então, qual é o papel dos pais em relação aos filhos? Levar a palavra aos filhos
de forma que eles entendam a necessidade de ter uma experiência real com Jesus. O que acontece com o relacionamento dos pais e dos filhos é que esse relacionamento ele é naturalmente quebrado. O livro de Malaquias diz que o espírito de Elias virá para converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque naturalmente a nova geração expurga a velha. A nova geração não quer conflito com a velha. Sabe aquele momento que o adolescente diz assim: pai, me deixa a uma quadra da escola, porque eu não quero que os meus amigos me vejam contigo. Pai, não vai me buscar na escola, porque eu não quero que meus amigos te vejam comigo. Ou o adolescente diz assim: pai, eu não quero ir nas férias contigo, eu quero ficar aqui com os meus amigos. Ou o adolescente diz assim: desgruda, mãe, será que você não percebe que você me envergonha? O que significa isso? Significa que entre os amigos, eles criaram um feudo, eles criaram uma barreira contra os seus pais. E ali quebra a geração. A Bíblia diz que o espírito de Elias, ou o espírito de Deus, quando ele for derramado, ele vai trazer o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Mas primeiro, o pai tem que voltar-se para os seus filhos voltarem para os seus pais. E isso tem que ter uma sabedoria muito grande no trato. Por exemplo, Paulo, aos Efésios, ele diz: pais, não irritem os seus filhos. E muitos pais, eles convivem com os filhos irritando o tempo todo. Seja porque é só um senso de proibição, não participa do dia a dia, chega cansado em casa, sai, chega, o filho está dormindo, sai, o filho está dormindo. Fim da semana, ele diz que a preocupação dele primeiro é a saúde, então ele quer descansar, ele não quer brincar com os filhos, tomar parte nas atividades dos filhos. No único dia que ele tem de descanso, como a prioridade dele, a primeira é a saúde, ele quer sentar numa rede e assistir seu jogo de futebol, e ai de quem aparece na frente da TV, qualquer coisa é uma perturbação para ele. Então, estes pais que deixam o trabalho usurpar as suas energias e não se voltam para suas casas, os seus filhos não são uma herança. Quando eles saem de casa, não voltam mais. E quando chegar a eternidade, sequer terão fé em Cristo para subir, porque não fazem parte nem da família deles, natural, e muitas vezes nem da família espiritual. Eles não adquiriram fé em Jesus, porque não alcançaram, por meio dos seus pais, esse testemunho. Então nós temos que entender esse salmo. Se Deus não trabalhar conosco no fortalecimento da família, a nossa família não segue junto conosco para a casa de Deus, para a eternidade. Pai, nos ajuda a entender que nós temos uma cota de responsabilidade na evangelização dos nossos filhos. Se o Senhor não edificar a nossa casa, a gente está trabalhando em vão. Não adianta chegar cansado, sair antes dos filhos acordarem e voltar depois que os filhos estão dormindo, e no fim de semana querer cuidar tão somente da nossa saúde descansando, deixando os nossos filhos de lado. Eles precisam de nós, Senhor. E o mundo não pode usurpar a nossa energia. Nós temos que esticar a nossa energia para caber nela também o cuidado com os nossos filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Agora, vamos voltar ao verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Pode ser útil levantar de madrugada. Voltamos. Inútil. Vamos voltar ao Salmo 127, o verso 2. A primeira parte. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Vamos ler do contrário. Útil será levantar de madrugada,
Útil será repousar tarde. Útil será comer o pão penosamente quando Deus está nesse negócio. Como eu disse, e nós precisamos entender isso, quando Israel se preparava para sair do Egito, o Egito aumentou a carga de trabalho sobre Israel. Então, esse texto, ele não está dizendo que é inútil esse tipo de coisa. Pode vir a ser útil, desde que Deus edifique a casa. Se Deus estiver nesse negócio, é útil. Se Deus não estiver nesse negócio, não será. Por quê? Porque Deus não depende do trabalho do homem para dar ao homem o pão que comer. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver o que Deus diz a Israel em Deuteronômio, quando Deus faz uma avaliação de tudo que aconteceu no deserto. No capítulo de número 6, vamos ver se é o 6. É o capítulo de número 4. 4 não. Vamos ver se está no 5. 5 também não. Vamos ver se está no 6. Está no 8. Olha só o que Deus diz no capítulo 8 de Deuteronômio. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então entenda, quando nós temos uma sobrecarga de trabalho, Deus está demonstrando que apesar da sobrecarga de trabalho, Ele está usando esta sobrecarga para nos humilhar, para ver o que há em nosso coração. Se nós estamos focados na vontade de Deus, mesmo com sobrecarga de trabalho, não deixaremos de buscar a Deus. De novo, se nós estamos na vontade de Deus, mesmo com uma sobrecarga de trabalho, não deixaremos de buscar a Deus, porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Agora, se quando nós estamos nessa sobrecarga de trabalho, nós colocarmos a saúde em primeiro lugar e dizer, nós temos que descansar, não dá para ir na igreja. Nós temos que descansar, não dá para estudar a Bíblia. Nós temos que descansar, não dá para ouvir uma pregação de 1 hora. Não, nós temos que descansar. Deus está usando o cansaço, a fadiga, a tribulação para provar para onde está direcionado o nosso coração. Percebe isso? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim, aqui está uma vara. Ele diz assim, ela ou inclina para a morte, ou a vara inclina para a vida. Sabe qual é a coisa mais notável da inclinação? É que para o lado que ela estiver inclinada, você tem que fazer força para manter a inclinação. Porque se você soltar, ela cai para aquele lado. Aí vem a pergunta, para que lado pende a tua vida? Ela pende para o mundo natural ou ela pende para o mundo espiritual? Você usa o cansaço como desculpa para não buscar a Deus? Ou apesar de cansado, você continua procurando a Deus? O que é que você faz? Você usa o fim de semana como desculpa para ter saúde e descansar? Ou você usa o fim de semana,
mesmo não tendo descanso para estar com teus filhos? Para onde inclina o seu coração? Ele inclina para o egoísmo ou ele inclina para o serviço? Para onde você está inclinado? Você está inclinado para seguir os prazeres desse mundo ou você está inclinado para as coisas de Deus? Depende de como está a sua vida, mostra para onde você está inclinado. Se tudo que acontece nesse mundo é desculpa para sair da presença de Deus, você está inclinado para a morte. Por outro lado, não importa o que aconteça nesse mundo, você continua buscando a Deus, você está inclinado para a vida. Então cada um tem que verificar para que lado está inclinando o seu coração. Porque o salmista declara, se você não estiver inclinado para Deus, é vão tudo que você faz. Tudo que você faz vai se perder com a morte. Por outro lado, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que você quer lhe será acrescentado. Você não precisa colocar saúde, família e trabalho como prioridade. Elas naturalmente chegam até você, porque você tem o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe são acrescentadas. Por outro lugar, se o reino de Deus é a tua prioridade, estas coisas aqui, elas não tiram você da presença de Deus. Pelo contrário, você coloca que o seu primeiro objetivo é servir e você se coloca ao serviço da sua família para ganhar eles para Cristo. Você, quando trabalha, você trabalha como para o Senhor. E a sua saúde, você encontra lugar para equacionar ela também, porque nós devemos amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós começamos a encontrar um equilíbrio em todas as coisas, quando Deus está no centro da nossa existência. Se Deus não estiver no centro da nossa existência, tudo mais desmorona. Nós não alcançamos o nosso objetivo. Os nossos filhos deixam de ser os nossos herdeiros. Nós podemos alcançar a vida eterna, mas deixamos para trás a nossa família. A promessa de Deus que Paulo deu ao carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Vamos ter esta fé inclusiva, esta fé que os nossos olhos se voltam para Deus, mas ele também se volta para a necessidade espiritual da nossa família, trazendo eles para a presença de Deus. Pai, nos ajuda a entender a necessidade que temos de desenvolver uma fé que comporta a nossa família, o nosso trabalho e a nossa saúde. O reino de Deus, Senhor, é para ser buscado em primeiro lugar, e o Senhor nos acrescenta a saúde, a família e o trabalho. Nos ajuda, Senhor, a perceber a importância que o Senhor tem no nosso cotidiano, porque muitas vezes, Senhor, nós deixamos que os cuidados da vida e a fascinação das riquezas nos afaste de Ti e nos desviamos do Evangelho. Senhor, que hoje possamos voltar para a casa de Deus, voltar a colocar Cristo na centralidade da nossa existência e, a partir de Cristo, estabelecermos as nossas prioridades. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final desta manhã com Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, às 5 horas em ponto, vamos estar aqui para mais uma Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. Foi muito bom, irmão Paulo, Lídia, de vocês estarem comigo aqui. E você que está vindo para assistir mais tarde esta Manhã com Deus, venha fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, se inscrevendo como meu seguidor para dar visibilidade a esta comunidade. Seja bem-vinda, Vanessa. Mande esse vídeo aos seus amigos. Marque ele no aviãozinho aí e mande aos seus amigos, para que nós possamos crescer juntos na fé em Cristo Jesus.
Vanessa, nós estamos encerrando, mas se Deus permitir, será gravado este vídeo e você poderá assistir mais tarde. Que o Senhor seja louvado e vocês tenham um dia abençoados na presença de Deus.